O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, estamos a celebrar o terceiro domingo do tempo comum. E nosso Senhor Jesus Cristo está iniciando a sua vida pública, está iniciando a sua pregação, os seus ensinamentos. A primeira referência do Evangelho de hoje é da morte de João Batista. Depois que João Batista foi preso, depois que João Batista saiu de cena, depois que ele cresceu, Jesus, e João diminuiu, o reino de Deus começou a ser pregado, anunciado por Jesus. E como já era de esperar, por todos aqueles chamados na tradição cristã, ou melhor, na tradição judaica, de anauins, os pobres de Deus, a mensagem de Jesus não está em desarmonia com a mensagem de João, e também não está fora de sintonia com toda a mensagem do Antigo Testamento. Por outro modo, a mensagem de Jesus é a realização do anúncio dos profetas, dos patriarcas, dos juízes, dos reis do Antigo Testamento,
e de João Batista, o último profeta. Jesus Cristo está agora anunciando como quem tem autoridade, como diz os fariseus, porque Ele é a autoridade encarnada, porque Ele é o princípio e o fim de tudo. E aqui o texto santo já nos faz essa referência. Ele foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, pregando a boa nova de Deus. E qual é a boa nova de Deus? É Ele mesmo, é Ele encarnado, feito homem, assumindo a nossa condição, menos o pecado, para nos levar à sua condição divina, para nos levar aos céus. Só que antes da gente começar a estudar e a meditar o trecho da mensagem de Jesus condensada por Marcos, vamos voltar a nossa atenção para os apelos de uma comunidade, a comunidade dos ninivitas, da cidade de Nínive, uma das maiores cidades do Israel antigo, uma das maiores cidades do Antigo Testamento. E em meio àquele povo é suscitado um profeta, o profeta Jonas, aquele que também vai ser imagem de Jesus Cristo, porque segundo a tradição passou 3 dias no ventre de uma baleia e depois foi vomitado. Assim como Jesus passou 3 dias no ventre da terra e depois de 3 dias foi ressuscitado. Foi ressuscitado não, porque poderia causar uma má interpretação teológica, mas ressuscitou, porque Ele ressuscita na força do Espírito Santo, do seu próprio Espírito. Agora vejam a mensagem: levanta-te, Jonas, e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive, e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. E a mensagem que Deus dirige aos ninivitas é a mesma que João Batista anuncia ao povo de Israel. É a mesma que Jesus Cristo nos coloca. É a mesma, sem diferença nenhuma. Convertei-vos e crede no Evangelho. Mudai de vida, aceitem o Senhor da vida. E aqui nós vemos no texto santo que Jonas vai. Mais uma vez o texto aqui faz uma referência, que ele vai seguindo a ordem do Senhor. Ele não vai anunciar aquilo que ele quer, mas ele vai anunciar aquilo que Deus pede. Nós, homens de Deus, somos chamados a anunciar não a nossa mensagem, mas a mensagem daquele que nos enviou. É por isso que muitas vezes causa uma estranheza, causa muitas vezes um mal-estar, um desconforto na comunidade, quando a palavra ela é anunciada com dignidade, a palavra é anunciada na liberdade, doa a quem doer, porque a palavra de Deus não pode de modo algum estar presa. E vejam que aqui Jonas ele vai, e o texto ainda nos diz o seguinte: eram necessários 3 dias para ser atravessada. Ou seja, Jonas aqui anuncia
em 3 dias o reino de Deus. Numa zoada, num anúncio criterioso e ao mesmo tempo barulhento de conversão. Nosso Senhor, ao passar 3 dias no ventre da terra, Nosso Senhor, num silêncio eloquente, converte os corações. Por quê? Porque Ele prova que não é o fim, Ele prova que não é o término, mas Ele prova que a morte é o início da vida eterna, e todos nós por ela haveremos de passar. E o texto nos continua dizendo: Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um dia, pregava ao povo dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. O que é Nínive aqui? É sinônimo de pecado. Nínive era uma cidade de pagãos, de pecadores, de homens que não tinham essa sensibilidade para o religioso, que não queriam ser obedientes, que eram vaidosos segundo os seus próprios critérios. E aqui o texto santo nos fala de 40 dias. Vejam que esse número 40 nas Sagradas Escrituras é um número simbólico e teológico para nós. 40 dias quaresma, ou seja, assim como em 40 dias Deus destruiria o pecado, os cristãos, assim como Deus em 40 dias aqui destruiria a cidade de Nínive, os cristãos são chamados durante 40 dias a destruir o pecado costumais, arraigado na alma. E é interessante porque de uma forma extraordinária os ninivitas eles aceitam o anúncio de Jonas. Eles não criam resistência. Por quê? Porque eles começaram a entender que tudo aquilo que eles acreditavam como verdade não tinha razão. Eles começaram a perceber que estavam levando uma vida vazia de sentido. Eles começaram a perceber que a vida deles ali era uma vida superficial, que não existia nenhuma abertura para a eternidade, era uma vida sem sentido. Ó, meus irmãos, a vida do cristão é filosófica. Existe uma razão pela qual nós estamos aqui, de onde viemos e para onde iremos, e a missão que nós temos aqui. Ninguém, nenhum homem é um vegetal. Nós pensamos, nós julgamos, nós decidimos, nós temos discernimento para fazer a nossa vida e na liberdade escolhermos estar e permanecer no Senhor. E eu particularmente acho fenomenal esse texto aqui, acho escandaloso esse texto, quando o autor sagrado assim diz: os ninivitas acreditaram em Deus, ou seja, eles não criam em Deus. Aqui eles começam a acreditar em Deus, ou seja, a ver que de verdade Deus existe e atua, que não é uma ideia, que não é um pensamento para massagear o psicológico dos homens, mas em Deus é desvelado o grande segredo da vida: nós somos eternos. Eles acreditam em Deus, e é impressionante porque a atitude primeira deles é a atitude de fazer jejuns. Se vestiam de sacos, desde o superior ao inferior, ou seja, eles fizeram jejuns e penitência, aquilo que nós também somos chamados a fazer todas as sextas-feiras do ano
e de um modo particular na Quaresma, chorando as nossas debilidades, os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus se alegra com o arrependimento do homem. Se arrepender é uma abertura para a eternidade, e assim já nos dizia o cardeal Ratzinger em um de seus livros. O arrependimento é abertura para a eternidade. Vejam bem, o se arrepender quer dizer fazer um propósito de mudança, fazer um propósito de enxergar a vida com outro olhar. Vocês sabem, eu sou fã de um autor francês chamado Alexandre Dumas. E ele tem uma obra, tem várias obras: A Rainha Margot, Os Três Mosquiteiros, 20 anos depois. E ele tem a mais espetacular de todas, que é O Conde de Monte Cristo. É um filme que eu já assisti muitas vezes, já perdi a conta. Eu garanto para vocês que não foi menos de 25 ou de 30. E já li a obra completa, os 2 volumes, uma vez. Mas lá tem uma coisa interessante. Em um determinado momento do filme, num diálogo de um monge, de um padre com Edmond Dantès, um prisioneiro injustiçado, o padre questiona Edmond a respeito de Deus. E ele diz assim: eu não creio em Deus. E a resposta do padre é impressionante: não tem problema, ele crê em você. Sim. É esse caminho que nós temos que fazer. É preciso que a gente, crendo em Deus, nós creiamos também que somos capazes de assumir uma nova vida. Nós tenhamos essa força de vontade, de querer ser melhor, apesar das limitações, dos pecados, das dificuldades, de querer ser melhor a cada dia. Isso é santo, perfeito e agradável aos olhos de Deus. Então, chorar os pecados, se arrepender, é abertura para a eternidade. Deus espera. É por isso que Ele é chamado de Deus misericordioso. Por quê? Porque perdoa todo o pecado. Basta existir um arrependimento sincero do coração. E vejam, depois da atitude dos ninivitas de acreditarem em Deus, de fazerem penitência chorando os pecados, olhem o que o autor sagrado diz daquele povo: vendo Deus as suas obras de conversão, e que os ninivitas se afastaram do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes e não fez. Ou seja, Deus não castigou aquele povo, porque aquele povo se arrependeu. Voltemos ao Evangelho. Olha o texto do Evangelho, olha a mensagem de Jesus: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Aquilo que os ninivitas fizeram é aquilo que João Batista exorta, é aquilo que Cristo exortou, e é aquilo que eu, como padre, ainda continuo 2000 anos depois, dizendo a mesma coisa: vamos nos converter. Mas o que é conversão? Conversão, antes de ser uma mudança de atitude, conversão é uma mudança de mentalidade. É preciso mudar a forma como eu encaro a vida, como eu encaro os meus defeitos,
como eu me enxergo enquanto pessoa. Uns se enxergam de um tamanho que não tem, outros se enxergam menor do que são, e outros se enxergam como Deus de verdade os vê. Isso é santo. Olhem que o texto santo diz: o tempo já se completou. Que tempo é esse? A plenitude dos tempos. Ele está encarnado. Convertei-vos e crede no Evangelho, ou seja, mudem o modo de pensar. Creiam no Evangelho, na boa nova que é Ele. E a partir daí, o reino de Deus estará próximo, acontecerá. Jesus passando à beira do mar da Galileia. Jesus aqui, ele vê Simão e André, seu irmão, que lançam as redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Olha, minha gente, isso aqui é muito interessante, porque mudar a mentalidade quer dizer ensinar o outro, quer dizer romper com muita coisa. Quando um pescador aqui, ele tira o peixe do mar, ele violenta o peixe, é uma violência contra o peixe. E aqui, quando Nosso Senhor diz a Simão e André que eles serão pescadores de homens, é o mesmo movimento que eles estão fazendo: tirar o homem do seu mundinho e abrir ao homem um novo mundo. Aqui existe um problema muito sério com os sociólogos, que não aceitam muitas vezes a doutrina católica, que não aceitam muitas vezes a liturgia católica, que não conseguem ver a igreja como a grande humanizadora da história, que vem de verdade mudar as estruturas e sedimentá-las em Deus. É impossível dialogar com um pagão se a gente não ganha ele para Cristo, ele mudando o modo de pensar e de agir. É inadmissível a gente anunciar o Evangelho se a gente não pede para mudar as estruturas, se a gente não consegue trazer de verdade o novo que é Cristo. Olha, eu já dizia tantas vezes ao meu conselho de pastoral, às pessoas que converso, eu queria muito ser o padre de Gambeleiras depois de mim, porque muitas vezes as pessoas criaram uma aversão, porque simplesmente eu lutei com unhas e dentes para transformar essa igreja numa igreja católica, em todos os seus aspectos, com toda a dignidade. E ao longo desses 9 anos e 11 meses e alguns dias, sempre trouxe para vocês a igreja católica genuinamente católica, sem ideologia nenhuma. Quando eu estou aqui, sendo transmitido para o Brasil todo aí, pregando o Evangelho de Deus, de coração aberto, sem medo de ser mal interpretado, com a consciência de que estou anunciando aquilo que é doutrina da Igreja Católica, que não é meu pensamento e que eu sou unicamente um instrumento. Então, por que muitas vezes mal interpretaram a igreja? Porque vinham de uma igreja laxa, onde se podia tudo, onde nunca se morou um padre dentro da cidade. E agora, quando chega o sacerdote para enquadrar a comunidade na fé, na moral, nos bons costumes, na divina liturgia, na catequese, é claro
que aqueles que não querem se converter vão degladiar contra a igreja e vão ver sempre a igreja como antipática. Mas por quê? Porque não querem mudar a mentalidade. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, Ele veio para mudar mesmo as estruturas, mudar o modo daqueles homens pensarem e começarem a enxergar a vida com outros olhos. A igreja é isso, meus irmãos. Sempre foi, sempre será. A igreja, ela vem de verdade anunciar o Evangelho. E a boa nova da igreja é Jesus Cristo. E o querigma da igreja e aquilo que ela anuncia é Jesus Cristo. E Cristo é radical. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Ou você se enquadra naquilo dos evangelhos, ou você vai se perder. Não existe meio termo. E é aqui que muitas vezes as pessoas não compreendem. Eu nunca tive nessa paróquia nenhuma atitude populista. Nunca tive. Nunca tive problema de ser visto por muita gente como antipático. Nunca tive esse problema. Por quê? Porque sempre tive a consciência de que aquilo que é anunciado, as decisões tomadas e aquilo que é pregado sempre foi o ensinamento da igreja. Uma pessoa me dizia assim hoje: olha, padre, eu acho o governo do senhor na paróquia é muito interessante, porque causa tanta estranheza em quem não tem fé, e muitas vezes a perseguição vem daqueles que não têm fé. E é verdade, viu? Porque quem de verdade tem fé, quem quis aprender o que é a Igreja Católica, quem quis aprender o que é Jesus Cristo, teve e está tendo ainda a oportunidade de conhecer uma pregação genuinamente católica, de um padre diocesano com a vida de um monge trancado numa casa paroquial. Para quê? Para rezar, para interceder, para fazer o bem ao povo de Deus. E isso daqui é impressionante. Por quê? Porque de verdade o Evangelho vem mudar as estruturas. Minha gente, olha, quem é medíocre nunca vai ser católico. Quem é podre sempre vai falar contra a Igreja Católica. Por quê? Porque o demônio faz isso contra as pessoas. Ou melhor, coloca isso no coração das pessoas. O legado sacerdotal de uma paróquia que nasceu de uma forma correta, a gente contempla a olhos vistos nessa igreja. E que história bonita, em 10 anos, sem nenhum populismo. Nunca quis ser popular, e muitas vezes tive que causar uma estranheza em um velório, mandando ajeitar a posição do caixão. Muitas vezes tive que chamar a atenção de um pai com uma criança: sai um pouquinho, está fazendo zoada. Muitas vezes tive que me indispor. Para quê? Para que vocês tenham a alegria de todos os dias serem catequizados na fé, naquilo que é correto. Assim como eu não faço o que eu quero, o povo de Deus também não faz o que quer. E o pastor e as ovelhas, todos nós caminhamos, sendo conduzidos pela maestria da cruz. Olha a nossa procissão de entrada da missa. Quem é que conduz a procissão de entrada? É o crucificado. E nessa igreja, eu fiz questão de colocar o maior Cristo que eu encontrei na época, justamente para nos mostrar, para nos lembrar que o serviço a Deus sempre vai ser cruz, quando se quer fazer aquilo que é correto. Sempre vai ser cruz, quando se quer de verdade fazer a vontade do Pai.
Só que, meus irmãos e minhas irmãs, ele ainda continua caminhando um pouco ali às margens do mar da Galileia, e ele também enxerga Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Esses aqui são aqueles que vão pedir: Senhor, quando tu chegares no teu reinado, coloca um à tua esquerda e o outro à tua direita. São os mesmos que o outro evangelista vai dizer que a mãe deles disse assim: Senhor, coloque os meus filhos à tua direita e à tua esquerda. E o Senhor diz: não compete a mim, mas a quem o Pai reservou. E os outros discípulos ficaram tiririca da vida, e os outros apóstolos ficaram em tempo de morrer. Eles querem ser melhor que a gente. São esses aqui que o Senhor vai chamá-los também: segui-me. E eles tudo deixaram, inclusive o pai, a barca, os empregados, e partiram seguindo a Jesus. Muitas vezes, minha gente, nós não precisamos deixar nada nem ninguém. Muitas vezes nós temos que deixar o nosso orgulho e deixar Cristo moldar o nosso coração. Muitas vezes nós precisamos deixar para trás aquilo que nos pesa e que muitas vezes atrapalha a nossa caminhada rumo aos céus. Mas a liturgia hoje, ela é esplêndida. E ainda temos a segunda leitura de hoje, onde Paulo, escrevendo à comunidade dos Coríntios, aquela comunidade não diferente da comunidade dos ninivitas, não diferente da comunidade dos gameleirenses, que muitas vezes se revestiam de uma fé, mas que as obras não diziam, não condiziam com aquilo que a igreja anunciava e esperava deles. Eu vos digo, irmãos, o tempo está abreviado. Quem tem mulher, viva como se não tivesse. Os que choram, como se não chorassem. Os que estão alegres, como se não estivessem alegres. Os que fazem compra, como se nada possuíssem. E os que usam do mundo, como se dele nada estivessem gozando, pois a figura deste mundo passa. O que é isso aqui? É a igreja dizendo a nós cristãos o seguinte: meus irmãos, o nosso mundo não é a terra, o nosso mundo é o céu. O cristão, ele vive no mundo, mas ele não pode se comportar como um do mundo. O cristão não é um alucinado, mas é alguém que tem fé. É alguém que vive a fé. E viver a fé quer dizer que muitas vezes nós seremos mal interpretados, sim. E quem quer seguir a Cristo sabe que muitas vezes no local de trabalho, dentro de casa, na vizinhança, vai ser mal interpretado. E por que, padre, é assim? Porque o mundo não nos suporta. Porque o mundo não suporta o cristão. Porque o mundo nos odeia. Foi o Senhor quem disse: o mundo vos odeia. Mas fiquem sabendo que antes do mundo vos odiarem, o mundo odiou primeiro a mim. É Ele quem diz. Não pode ser diferente. Não tem como o mundo amar os cristãos. O mundo nos odeia. É por isso que é tanta pancada em cima da igreja. Vocês viram, em agosto do ano passado, a Rede Globo Fantástico fez uma matéria de toda a proporção falando mal do Padre Robson. Essa semana ele foi inocentado. Vocês viram essa notícia na mídia? Pesquisem no Google. Tinha sido arquivado o processo, se eu não me engano, em dezembro.
O Ministério Público recorreu e agora ele foi declarado inocente e extirpado o processo. Cadê o Fantástico agora a fazer mais uma matéria? O mundo nos odeia. Olha o processo de Dom Ronaldo, que foi nosso bispo, na estaca zero, inconclusivo. E cadê a mídia a dizer isso? O mundo odeia os cristãos. Por quê? Porque o pecador sempre se embaraça com aquele que é de Deus, com aquele que é divino. Foi assim com nosso Senhor. Não seria diferente com a gente. Então vocês sabem, fiquem sabendo desde já. Se vocês querem ser cristãos coerentes, cristãos com C maiúsculo, a exemplo de Cristo, e não cristinhos mequetrefes, saibam que muitas vezes vocês serão vistos como antipáticos, como alucinados, como pessoas fora de sintonia e como pessoas que não entendem nada da vida. É o mundo tolo a nos enganar. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, para terminar a divina liturgia de hoje, nós continuamos pedindo a Deus, assim como Davi pediu nesse Salmo 24 e 25, nós continuamos ainda a olhar nosso Senhor e a dizer assim: Senhor, mostrai-me vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Por que isso, minha gente? Porque se Cristo não nos orientar, nós ficamos desorientados. Se Ele não for o nosso caminho, a gente se perde. E a gente se perde em meio aos nossos. Porque muitas vezes a gente pensa que perdido é um alcoólatra, é um prostituído, é um dependente químico. Não! Os cristãos, socialmente eles são, mas os cristãos se perdem quando esquecem de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você não tem outro caminho, é seguir Jesus com a sua cruz. Não existe outra verdade. A nossa verdade é Cristo. Lembrem do interrogatório de nosso Senhor. O que é a verdade? E ele silencia. A verdade não é uma ideia, não é uma ideologia. A verdade é uma pessoa, é Cristo. Eu sou a verdade, Ele é a verdade, e a nossa vida é Cristo, e não temos outra escolha senão permanecermos em Deus. Então, continuemos, meus irmãos e minhas irmãs, pedindo a Deus que nos mostre o caminho, através da pregação ungida dos pastores católicos, através de uma pregação sem ideologias, sem populismos, através de uma pregação sadia, que nos fale do céu, que nos fale do inferno, que nos diga que Deus existe, que nos diga: meu irmão, segure essa cruz, porque